Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é o professor Paulo Afonso, de Física, e a gente vai dar início aí a mais um vídeo, mais uma aula, entender um pouquinho mais a respeito da física. Nessa aula especificamente a gente vai falar a respeito da composição de movimentos, entender um pouquinho aí desse princípio de Galileu que é bastante importante para a física. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, é a unidade 5 do livro 2 de Física de vocês. Então a gente vai entender, vai ver que o corpo ele pode estar se movimentando numa direção, em outra, e que o movimento, como a gente já viu também nas nossas aulas, é relativo, dependendo do referencial, claro, o corpo pode estar em movimento, pode estar em repouso, e a gente vai entender como é a aplicação dessa composição de movimento aí na física e nas questões vestibulares, que é o que mais importa, né, que é mais importante pra gente. Então bora lá. Bom, então bora lá entender um pouquinho a respeito da composição do movimento. Mas antes da gente entender realmente um pouquinho mais, a gente precisa de um conceito bastante importante. Olha só, imaginem aqui que nessa primeira situação eu estou dentro de um ônibus, bem bonitinho aqui como vocês estão vendo, desenhado, e eu estou sentado ali na poltrona, eu estou em pé, enfim, eu estou dentro do ônibus e parado. Lá dentro do ônibus, quem olha para mim, lá de dentro do ônibus, olha para mim e me enxerga parado, sentadinho na minha poltrona. Então, tecnicamente, eu não tenho velocidade em relação ao ônibus. Beleza. Mas aí tem uma outra pessoa que está do lado de fora desse ônibus, por exemplo, numa parada, né? E ele está olhando esse ônibus e esse ônibus passa na frente dele e vai embora. Se esse ônibus tivesse uma velocidade de 3 metros por segundo, ao olhar para dentro do ônibus e me enxergar lá, como eu estou parado em relação ao ônibus, como eu estou sentadinho, eu me movo justamente à velocidade do ônibus. Então, quem olha de fora nessa situação primeira bem aqui, que a gente está vendo, me vê andando a mesma velocidade do ônibus, que a velocidade dele é de 3 metros por segundo, né? Como a gente pode ver nessa situação bem aí. Beleza. Então, essa situação aqui é mais simples. Mas existe uma situação em que eu posso ter velocidades diferentes da velocidade com que o ônibus está se movendo bem aqui. Então, bora lá analisar, né? Nesse caso aqui eu estou paradinho dentro do ônibus, o ônibus se move a 3 metros por segundo. Como eu estou parado dentro do ônibus, eu estou andando a mesma velocidade dele. Mas existe uma outra situação em que o ônibus pode continuar andando a 3 metros por segundo, por exemplo. E aí o que eu faço? Eu vou, me levanto e dentro desse ônibus eu começo a andar dentro do ônibus para frente, a mesma situação aqui, olha, na mesma direção que o ônibus se move, o ônibus está andando para lá, aí eu estou aqui atrás e começo a andar para frente do ônibus também, junto. Só que eu ando com uma velocidade de 2 metros por segundo, por exemplo. Então, quem está de fora do ônibus e me olhar para dentro do ônibus, quando ver eu me movendo, vai ver eu me movendo com 2 metros por segundo, mais 3 metros por segundo. Por quê? Porque além de eu mesmo estar me movendo aqui dentro do ônibus, o próprio ônibus se movimenta. Então ele vai ver a movimentação do ônibus e a minha movimentação lá dentro. Então, para eu descobrir a velocidade com que eu estou andando aqui, né, em relação a uma pessoa que está aqui do lado de fora olhando essa movimentação, na verdade eu estou me movendo com uma velocidade total, bora chamar de 5 metros por segundo. Por quê? Porque eu me movo a 2 metros por segundo na mesma direção do ônibus, né, e no mesmo sentido também, e o ônibus se move a 3 metros por segundo para esse lado lá, que é justamente o lado que eu me movo. Então, como a gente pode perceber aqui, as velocidades são relativas. Apesar do ônibus estar se movimentando a 3 metros por segundo, eu posso estar me movimentando a mesma velocidade desse ônibus, mas eu posso me movimentar com velocidades diferentes. Quer ver? Olha só. Tem uma outra situação bem aqui que a gente pode ver, olha só. O ônibus continua andando para lá, o ônibus só anda para ali, para aquele sentido. E ele anda 3 metros por segundo. Imagina aí que eu consiga a proeza de andar também a mesma velocidade do ônibus de 3 metros por segundo. Só que ao invés de eu ir no mesmo sentido do ônibus, correndo dentro dele, de eu correr para lá, eu corro dentro do ônibus, só que para esse lado, bem aqui. Então olha só, o ônibus corre a 3 metros por segundo para cá e eu corro a 3 metros por segundo para cá. Então eu te pergunto, qual seria a minha velocidade nessa situação bem aqui para uma pessoa que está do lado de fora, olhando a minha movimentação dentro do ônibus? Nessa situação bem aqui, poxa, se o ônibus se move a 3 para cá, eu me movo a 3 para cá, então a pessoa que me olhar vai me ver, na verdade, parada naquele ponto ali que ela está
me observando, né? Até o momento que eu chego no final do ônibus, aí eu não tenho como correr mais para trás, aí eu começo a andar para frente de novo. Então a gente pode perceber, mais uma vez, né, que existem velocidades relativas de movimento, né, em algumas determinadas situações, dependendo do referencial, claro. Então nessa situação aqui a minha velocidade total seria de quê? De zero, né? Como se eu tivesse parado. Apesar de eu estar me movimentando para cá e o ônibus se movimentando para cá. Mas como eu tenho 3 para cá e 3 para cá, esses valores eles se anulam, né? Inclusive tem uma outra situação, por exemplo, que eu vou colocar aqui para vocês agora. Imaginem aqui que o ônibus está andando, ele continua andando por esse lado aqui, né, com uma velocidade de 3 metros por segundo, como a gente estava vendo. Só que eu dentro do ônibus, eu me movimento no sentido contrário. Eu me movimento para lá, só que agora eu me movimento com a velocidade de 4 metros por segundo para lá. Então olha só, o ônibus está andando a 3 metros para cá e eu estou me movimentando a 4 metros por segundo para cá, para o outro lado, né? O ônibus se movimenta nesse sentido e eu me movimento nesse outro sentido, bem aqui. Então, para uma pessoa que está olhando aqui de fora, que vai ver essa situação, ele não vai ver eu andando para onde? Para cá. Ele vai ver eu andando somente para cá. Por quê? Porque a minha velocidade é maior do que a velocidade do ônibus. Então, eu consigo andar um pouquinho mais rápido, né? E andar nessa direção. Então, quando ele me olhar, que ele vê a minha velocidade, não a velocidade do conjunto, o ônibus e eu no total, né? Ele vai ver o quê? Que é como se eu estivesse conseguindo voltar aqui nesse outro sentido, apesar do ônibus indo para lá. Então, olha só, eu tenho 3 aqui e 4 aqui. Significa que a minha velocidade é o quê? É de 1 metro por segundo e no sentido contrário ao sentido que o ônibus está andando para lá, né? Já que o ônibus anda para cá. Então, essa ideia aqui é esse tipo de pensamento que a gente vai utilizar na nossa aula de hoje de composição de movimento. E a gente vai usar um sistema que é bastante clássico, que é de um barquinho andando em uma água, para a gente poder entender, que é bastante utilizado aqui no nosso estudo da física, e inclusive cai em questões bastante... a composição de movimento cai bastante desse jeito, né? Situações com um barquinho em uma água. E a gente vai entender como é que funciona essa situação aí. Bora lá. Bom, então, beleza. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, o que a gente vai precisar saber dessa situação bem aí é o seguinte. Imagina que a gente tem um barco e ele está num lago, por exemplo, e nesse lago não tem correnteza. A água dele está bem calma e tal, bonitinho. Então, se esse barco que está lá nas margens de um rio, e esse rio não se movimenta, né? Ele está paradinho no lago, por exemplo. Se eu colocar o meu barco lá dentro dessa água, o meu barco não vai nem para cá, nem para lá, nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. Por quê? Porque as águas estão paradas. E desde que esse barco também não tenha nenhum motor para empurrar ele. Então imagina que eu tenho um barco, ele está na água e essa água está parada, não tem correnteza e o barco não tem motor também. Então esse barco ele vai tender a permanecer parado. Então, quando uma pessoa de fora ficar olhando para o barco, ele vai ver o barco parado e vai perguntar qual é a velocidade do barco. Ele vai ver se o barco está parado. A água não movimenta ele. Ele não se movimenta por conta própria porque não tem motor. A gente vai ver e vai dizer lá, uma pessoa que está na margem desse rio, né, desse lago, vai dizer, esse barco está parado. Beleza. Aí imaginem agora que o barco ele tem um motor. Aí ele começa a se movimentar, por exemplo, a gente está de frente para o lago bem aqui e o barco começa a se movimentar bem aqui assim. Mas a margem continua, a água continua parada em relação à margem aqui. A água fica paradinha lá, não se move nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. A água está parada. Aí se eu tenho um barco que ele se movimenta para cá, aí eu te pergunto qual é a velocidade dele. Bora dizer que ele se movimenta a 2 metros por segundo para esse lado. Se eu olhar para o barco e perguntar qual a velocidade dele, a gente vai poder dizer que é de 2 metros por segundo. De 2 metros por segundo, né? Por quê? Porque só tem a velocidade, a força lá do motor empurrando ele para cá. A água não interfere no movimento e nem ajuda no movimento nessa situação. Beleza. Só que a gente vai estar trabalhando em uma situação em que esse barco vai estar na água, só que além dele estar na água, vai ter uma certa correnteza. Né? Vocês já entraram no Igarapé, por exemplo, quando a água está enchendo, ela tem uma força para um lado e quando ela está secando, ela tem força para o outro lado. E isso a gente chama de correnteza, né? E se a gente deixasse, por exemplo, um barquinho de papel, um barquinho de plástico, sei lá, colocasse em cima da água, por si só,
mesmo que ele não tenha motor, a água sozinha já leva ele numa certa direção. Pode ser para cá, pode ser para esse outro lado, né? Aí isso, né, essa força da água a gente chama de correnteza. Então a gente tem dois casos iniciais aqui e depois a gente tem mais dois casos que são um pouquinho mais complexos na análise dele, né? Mas a gente vai fazer. Então olha só, nesse primeiro caso aqui, então imagina aqui que eu tenho um rio, por exemplo, isso daqui é o rio, e isso daqui, olha, tanto desse lado aqui quanto desse outro lado bem aqui, nós temos as margens desse rio. Ou seja, quem vier para cá, para esse lado, e quem vier para esse outro lado aqui pode ficar em pé e olhar o rio passando, né? Então, tá, beleza. Aí a pessoa vem aqui, fica de frente para esse rio e a gente sabe que esse rio ele tem uma certa correnteza agindo nessa direção, bem aqui nesse sentido, ó, daqui, né, da nossa esquerda para direita. Então, beleza. Então a água por si só já tem uma certa força para esse lado bem aqui. Que eu até desenhei a água aqui andando, né, empurrando qualquer coisa que entre nesse rio para esse lado. Aí eu coloco um barquinho bem aqui e olha só o que eu faço. Esse barquinho ele tem um certo motor. E esse certo motor desse barquinho faz uma certa força. E ele vai ter uma certa velocidade. Então ele se movimenta com uma certa velocidade para cá. Aí eu te pergunto, qual é a velocidade do barquinho? É essa que é a principal ideia da nossa composição de movimento. Para eu descobrir a velocidade desse barquinho em relação ao que? Em relação à margem, em relação a alguém que está parado aqui do lado de fora, olhando ele se movimentar, né, esse barquinho se movimentar, ele tem que levar em consideração o seguinte: eu sei que o barquinho ele tem um certo motor e ele anda a uma certa velocidade em relação às águas, né? E eu sei que essa própria água, ela também anda a uma certa velocidade em relação a essa margem. Então, se tivesse só o rio bem aqui e não tivesse o barquinho, eu sei que as águas elas estão se movimentando para cá. E em relação à margem, né, em relação a alguém que está parado, por exemplo, aqui do lado de fora, ela se movimenta com uma certa velocidade. E eu sei que se eu colocar o barquinho só sem motor em cima dessa água, ele vai se movimentar com a mesma velocidade que essa água se movimenta. Só que o que acontece? Eu coloco um barquinho que ele tem um motor. Então, além dele se movimentar com a velocidade da água que está empurrando ele, ele se movimenta mais com a velocidade que ele vai fazer, né? Que vai ganhar a velocidade em relação à água aqui, em relação à margem, tá? Então, como é que eu descubro a velocidade total desse barquinho? Nas questões eles vão te dizer o seguinte: que tem um barquinho que ele se movimenta, né, no mesmo sentido da água em relação à margem, por exemplo. Então significa que a água está andando para cá e o barquinho também está andando para cá nesse mesmo sentido. Aí ele vai te perguntar qual a velocidade desse barco em relação a alguém parado na margem dele. Então olha lá, para a gente definir essa velocidade do barco em relação à margem, ó, velocidade do barco em relação à margem, eu sei que vai ser a velocidade que o barco tem em relação à água que está se movimentando lá dentro. Ele vai te dizer tranquilo na questão. Mas quem? A velocidade com que a água tem em relação à margem. Porque quando o barquinho está lá, além dele andar com a força do próprio motor, a água também empurra ele, ajudando o movimento. Então é essa a ideia nesse primeiro caso aqui. Então a velocidade do barco, né, a velocidade total que o barco vai ter em relação a alguém parado aqui na margem, olhando ele, vai ser a velocidade com que ele se movimenta, mais a velocidade com que a água empurra ele. Essa é a ideia. Agora a gente tem um segundo caso, o mesmo esquema. Nós temos as margens de um rio, de um lado e de outro. Aí uma pessoa fica parada bem aqui observando esse movimento desse barquinho, por exemplo. Aí ele vê o barquinho andando para cá, para essa direção. Só que as águas elas estão se movimentando, olha, para lá. A correnteza está para cá, mas o barquinho está andando contra essa água. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai se perguntar, poxa, qual é a velocidade que o barquinho está se movimentando em relação a mim? Se eu sei que lá dentro da água ele tem uma certa velocidade, mas ele está sendo atrapalhado pelas margens que estão no sentido contrário ao que ele está andando. Então ele vai querer saber a velocidade total que essa pessoa está se movimentando em relação à margem aqui, em relação a ela, né? Então, para eu descobrir a velocidade total que o barquinho está se movimentando, em relação a quem está aqui de fora, observando o seu movimento, eu sei que a velocidade com que o barquinho está se movimentando nessa direção aqui, nesse sentido, menos, olha só, a velocidade com que a água se move aqui para o outro lado. Por quê? Porque nesse caso aqui, o barco tenta se movimentar para cá, mas a água está atrapalhando, empurrando o barquinho para cá. Então vai ser a velocidade que o barquinho tem em relação à água, menos a velocidade com que a água tem em relação à margem. Nesse primeiro caso aqui, nesse segundo caso, é bem tranquilo da gente descobrir,
Até porque a gente já fez questões parecidas, né? Poxa, se eu me movimento para cá e eu tenho mais uma ajuda, a minha velocidade ela vai o quê? Vai dobrar, vai aumentar de tamanho, na verdade, né? Eu estou me movimentando para cá e uma pessoa me ajuda a me movimentar para cá, então a minha velocidade vai aumentar. Aí nesse outro caso aqui, poxa, eu estou me movimentando para cá, mas outra pessoa está atrapalhando meu movimento para o outro lado aqui. O que vai acontecer? Eu até posso me movimentar para cá, mas olha só, vai ser um movimento bem dificultoso, né? Nesses dois primeiros casos é bem tranquilo. Então, para eu descobrir a velocidade total do barquinho em relação às margens, né? Nesse primeiro caso, como o movimento do barquinho e da água, eles se ajudam, é só somar a velocidade da água e a velocidade do barquinho. Nesse segundo caso aqui, o barquinho anda para um lado, mas a água anda para o outro. Então, para eu descobrir a velocidade que o barquinho tem em relação a quem está olhando aqui de fora, né? É a velocidade com que o barquinho anda dentro da água, menos a velocidade com que a água anda aqui, né, para esse outro lado, e em relação às margens. Tá? Nesse primeiro momento, é bem tranquilo, é assim que a gente vai entender esse movimento. Agora a gente tem mais dois casos especiais em que o barquinho não anda nem a favor e nem contra a água. Na verdade, ele vai andar no meio termo, bem aí, e a gente vai entender com tranquilidade. Bora lá. Bom, então, continuando aqui o nosso estudo, o que a gente vai analisar agora é quando o barco, né, quando a gente vai ter um movimento aí de barco, por exemplo, né, e ele não vai estar na mesma direção que a correnteza está andando. A gente vai ver que a gente vai ter um movimento em que um barco, nesse caso o barco, né, que a gente está analisando, ele anda numa certa direção aqui para cima, por exemplo, e a correnteza, na verdade, é que faz força para o outro lado, tá bom? Então, como é que a gente faz para descobrir a velocidade desse barco em relação a uma pessoa que está aqui na margem, né? Esse estudo que a gente está fazendo aqui é bastante comum nós vermos ele em relação a barquinhos dentro de rios, né? Porque é mais fácil da gente ter essa visualização. Mas ele também é o mesmo princípio utilizado por pessoas que pilotam avião, né? Quando o vento tem uma certa força e empurra o avião para numa certa direção, e aí ele precisa compensar fazendo uma velocidade numa outra direção para que ele vá na direção correta. A gente vai entender agora um pouquinho mais a respeito desse movimento. E como a gente viu, também pode ser aplicado aqui no caso do ônibus, né? Uma pessoa dentro de ônibus, uma pessoa dentro do trem, né? O cara está se movimentando, o ônibus está se movimentando para cá, o trem está se movimentando para cá, a pessoa se movimenta para lá. Aí ele vai te perguntar na questão, qual a velocidade dessa pessoa que está andando? Qual a velocidade em relação a uma pessoa que está na plataforma olhando ela? Enfim, vão surgir essas perguntas bem aí. E é esse o sentido desse estudo que a gente está fazendo nessa aula. Então, bora lá. Aqui a gente viu que o barquinho e a correnteza, eles se movimentavam na mesma direção. Ou seja, na nossa direção aqui, né? Na direção horizontal. Não tinha ninguém se movimentando para cima nem para baixo. Tanto a correnteza quanto o barquinho estavam indo ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Não tinha ninguém indo para cima, não tinha ninguém indo para baixo. Agora nessa situação aqui, a gente vai ter um movimento só que em direções diferentes. Então o barquinho, ao invés de estar indo a favor ou contra a correnteza, na verdade ele está indo no caminho totalmente diferente. Ele está indo, nesse caso aqui, ele está indo para cima, né? E aqui inclinado, que a gente vai analisar. Então o terceiro caso que a gente tem bem aqui é de, por exemplo, a correnteza continua agindo para cá, nesse sentido, como a gente viu nas demais aulas. Está aqui, ó, a correnteza vindo para cá, né? Empurrando o barquinho para cá. Mas esse barquinho, ele está querendo se movimentar aqui para cima, ó, retinho, como a gente está vendo bem aqui, ó. E aí eu representei aqui, próximo do barquinho, as duas velocidades. Essa velocidade aqui que está inclinada, deitadinha, bonitinha, é o que é a velocidade da água em relação à margem, o que a gente chama de correnteza. E a velocidade do barco, olha só como ele está aqui, ele está apontando para cima. Então a velocidade dele é de baixo para cima, aqui na direção vertical, como a gente pode ver. Então, beleza. Para quem estiver parado aqui fora desse rio, né, e observando o barco se movimentar, aí ele pergunta qual a velocidade com que esse barco está se movimentando. Vamos lá analisar. Então, mais uma vez, o barco se movimenta aqui para cima, mas ele tem uma força aqui, uma outra velocidade empurrando ele nessa direção. Então, o movimento do barco, ele é a junção de quem?
da velocidade com que o barco tem, empurrando ele para cima, e a velocidade com que a correnteza, a água está empurrando ele aqui para esse outro lado, né? Então, juntando essas duas velocidades, esse barco vai ter uma nova velocidade que vai ser a chamada velocidade resultante, né? Que vai ser a velocidade com que ele se move aqui em relação à margem, uma pessoa que está olhando o movimento dele aqui de fora. Então, lembrando lá da nossa aula de vetores, eu sei que se eu tenho um vetor, olha só, que ele faz força para cá, e eu tenho um outro vetor que ele faz uma certa força para cá, para eu saber o vetor resultante entre eles dois, eu sei que esse mais esse, como eles têm um ângulo de 90 graus entre si, vai surgir o quê? Uma certa força bem aqui no meio entre eles dois, né? Essa força bem aqui inclinada. Por quê? Porque ele está querendo ir para cima, mas ele também está querendo ir para aqui para o lado. Só que ele não vai nem para cima e nem para o lado, porque os dois estão fazendo força ao mesmo tempo. Se os dois fazem força ao mesmo tempo, na verdade ele vai no meio termo. Ele vai um pouquinho para cima e um pouquinho para frente. Então é essa mesma ideia que a gente vai aplicar bem aqui. Se eu tenho a velocidade do barco empurrando ele para cima, se eu tenho a velocidade do barco empurrando ele para o lado, na verdade a velocidade que o barco vai ter, a velocidade que a gente chama de resultante, é a junção dessas duas velocidades. Lembrando lá da nossa aula de vetor. Então olha só bem aqui. Né? Significa que essa velocidade que surgiu em vermelho aqui, que a gente chama da velocidade do barco em relação à margem, é o quê? É a junção da velocidade com que o barco é empurrado pela correnteza, mais a velocidade com que o barco tem em relação à água, que é a velocidade com que ele é empurrado lá pelo motor. E como é que eu faço para descobrir essa velocidade bem aqui, que é o que eles vão te pedir nessa questão? Olha só, eu tenho um certo triângulo bem aqui, não tenho? Olha lá, eu tenho a velocidade do barco nessa direção bem aqui. Eu tenho uma velocidade em relação à margem, né? Eu tenho a velocidade do barco nessa outra direção bem aqui, que é a velocidade que a água faz nesse barco, que é a nossa correnteza. E eu tenho uma outra velocidade aqui para cima, que é a velocidade do barco em relação à água, que é a velocidade do barco mesmo sendo empurrado pelo próprio motor. Então aqui a gente tem um certo triângulo, como a gente pode ver bem aqui. Esse triângulo tem um ângulo de 90 graus bem aqui. E olha só, minha hipotenusa é a própria velocidade do barco, né? Essa velocidade final que o barco vai ter. Então, como eu disse para vocês, o barco tenta ir para cima, mas ele é empurrado para o lado. Na verdade, quando a gente for ver esse barco se movimentando, ele não vai nem para cima, ele não vai nem para o lado. Esse barco vai se movimentar, ó, para cá. Então, em vez dele andar aqui e chegar nessa parte do rio, na verdade, ele vai chegar e vai andar, né? Como ele está sendo empurrado, ele vai chegar, ó, nessa margem, nesse ponto bem aqui, mais ou menos. Tá? Por quê? Porque ele está se movimentando aqui, onde está ilustrado em vermelho, como a gente pode ver. Bom, se eu sei que a minha velocidade do barco, que é a velocidade que surgiu, ela é a minha hipotenusa, eu sei que por Pitágoras eu posso resolver isso daqui. Então a velocidade do barco em relação à margem, a velocidade com que eu quero descobrir desse barco, com ele se movimenta em relação a alguém que está olhando aqui de fora, é igual a aplicação de Pitágoras aqui, porque a gente tem o triângulo, né? Então a velocidade do barco ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os outros catetos desse triângulo? A velocidade do barco em relação às águas e a velocidade do barco em relação às margens. Então, para eu descobrir esse valor bem aqui, basta eu aplicar Pitágoras. Desculpa. Então, a velocidade do barco em relação às margens ao quadrado é igual à velocidade do barco com que ele está se movimentando em relação à água, né, ao quadrado, mais a velocidade com que a água está empurrando o barco, né, ao quadrado também, a velocidade da nossa correnteza. Essa é a ideia nessa situação bem aqui. Agora a gente vai para o nosso segundo caso, que na verdade é o nosso quarto caso, né? O segundo em relação a direções diferentes. Então olha só, eu tenho um barco aqui que ele não está nem para cima, nem para lá, nem para cá, nem para baixo. Ele está na verdade meio que inclinado, né? Então, quando a gente analisa a velocidade com que ele está fazendo, com que o motor está fazendo, empurrando esse barco, ele tem essa direção bem aqui, ó. Mas a água continua empurrando ele, ó, para cá, para esse lado. Como a gente pode ver nas representações aqui da margem, né? E eu coloquei a velocidade dessa água, né? A velocidade da correnteza empurrando ele bem aqui. Então, olha só. Eu sei que o barco está sendo empurrado para cá por ele mesmo, mas ele está sendo empurrado para cá com a força da água. Então ele não vai andar nem para lá, ele não vai andar nem para cá. Quando isso daqui acontece, na verdade, o que ele quer fazer, o dono desse barco, e até mesmo pilotos de avião,
eles fazem o quê? Eles inclinam um pouquinho o barco, né, o avião. Por quê? Porque eles sabem que vai ter uma outra força empurrando eles nessa direção bem aqui. Eles fazem isso para fazer o seguinte: imagina que esse cara está aqui e ele quer atravessar esse rio aqui em linha reta. Então, se ele sabe que ele vai ser empurrado para cá, ele tem que fazer uma força que seja compensadora, empurrando ele numa certa direção, que faça ele andar justamente em linha reta aqui nessa direção. Então ele inclina o barco para cá, tem uma outra força para cá, aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir andar em linha reta nessa direção bem aqui. Então quando a gente for ver a velocidade do barco que ele vai ter em relação à margem, né? Esse barco, na verdade, ele vai estar se movimentando, ele está inclinado aqui, né? Mas ele vai se movimentar em linha reta, saindo daqui, por exemplo, e chegando até o outro lado. Então ele vai andar em linha reta aqui, atravessando esse rio. Aí eles vão te perguntar nas questões o quê? Como é que eu acho essa velocidade com que o barco está se movimentando aqui, ele se movimenta em linha reta, por exemplo? Como a gente pode ver bem aqui, nós temos 3 vetores de velocidade. Então eu tenho o primeiro, que é a velocidade com que o barco está se movimentando em relação à margem, que é a velocidade do barco que ele vai te pedir na questão. E eu tenho a velocidade com que esse barco ele é empurrado aqui nessa outra direção, né? Que é a velocidade da correnteza desse barco, a velocidade da água em relação às margens. E por último eu tenho aqui inclinado, olha só, essa velocidade com que o barco tem em relação às águas. Então, analisando esse triângulo bem aqui, eu vou só tirar esse cara daqui e passar para cá para a gente não se confundir. A velocidade do barco em relação às margens. Então, aqui eu tenho um triângulo também, do ângulo de 90 graus. Então, eu posso muito que um dos ângulos tem 90 graus. Então, o que eu posso fazer? Eu posso optar por usar Pitágoras bem aqui. Só que, nesse caso, quem é a minha hipotenusa é a velocidade do barco em relação às águas. Essa velocidade com que o barco tinha inclinado é bem aqui. Então, para eu descobrir a velocidade com que o barco anda, na verdade, nessa direção, eu tenho que fazer o seguinte. Então, aplicando Pitágoras nesse triângulo bem aqui, a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Minha hipotenusa é quem? É essa velocidade que o barco anda em relação às águas. E os meus catetos são a velocidade que o barco anda em relação à margem e a velocidade que a água anda em relação às margens, a velocidade da correnteza. Mas eu quero descobrir o valor desse cara bem aqui, a velocidade com que o barco anda em relação às margens. A velocidade que a pessoa vai olhar daqui de fora e dizer, olha, esse barco anda a x metros por segundo, a x quilômetros por hora. Então eu quero descobrir esse cara bem aqui. Para isso eu preciso isolar quem? Justamente ele. Então a minha velocidade que o barco vai ter em relação às margens, alguém que está olhando lá de fora, vai ser igual a quem? Esse cara aqui está positivo, ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então a velocidade do barco em relação às águas, ao quadrado, mais a velocidade da água em relação às margens, ao quadrado. Então, se esse cara aqui ele estava positivo, ele passa para o outro lado negativo, né? Então a velocidade do barco nessa situação bem aqui em que ele está um pouquinho inclinado e que ele anda em linha reta, né? Para eu descobrir, basta pegar a velocidade com que o barco tem, com que o motor que ele empurra ele, que ele vai estar se movimentando, vai te dizer na questão tranquilamente, menos a velocidade da correnteza que está empurrando ele bem aqui. Galera, essa é a parte chata da aula, vocês sabem. Por quê? Porque a gente usa todo o nosso conhecimento que a gente já viu até aqui de vetores, é bastante utilizado como a gente viu, né? Aplicação vetorial aqui da nossa física, da nossa cinemática, para entender o que é esse movimento, como é que a gente pode descobrir essas velocidades, né, em situações diferentes. Mas vocês vão ver que aplicando isso em exercício vai ser muito tranquilo da gente trabalhar. Então fiquem calmos, né? Estudem bastante, se tiverem dúvidas perguntem, voltem o vídeo, assistam de novo. Mas a gente vai fazer eu vou fazer os exercícios com vocês e vocês vão ver que é bastante simples, né? Nada muito complicado. Porém aqui a gente tem que explicar direitinho, ponto por ponto, para vocês entenderem por que a gente faz isso, essa análise. Então, na aula de hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Falou!